Bom, vamos passar para a nossa pauta de agora. Você já deve ter ouvido falar que hoje em dia as crianças já nascem conectadas. Aliás, você nem ouviu falar porque você vê isso, né? Coisa que nós demoramos anos e anos para aprender, elas conseguem assim, rapidinho. É só perguntar pro seu filho, como que eu faço isso, como eu faço aquilo, que ele já sabe. E a quantidade de crianças nas redes sociais, olha, nem se fala. Os pais, nós, avós, precisam ficar alertas com quem seus filhos estão conversando ou o que eles assistem nas redes sociais, porque o universo da internet, gente, possui muitas coisas bacanas, mas também há várias coisas que podem trazer problemas futuros. É por isso, nós daremos dicas de como controlar o acesso das crianças nas redes sociais. E quem vai falar sobre isso com a gente é o psicólogo Marcos Lacerda. Tudo bem, Marcos? Oi, Maria, tudo bom? Veio de João Pessoa ou você nasceu em João Pessoa? Não, nasci e moro lá, vim só por sua causa, olha que delícia! Um beijo, pessoal de João Pessoa. E continua quente, gostoso. Muito quente, se você gosta de sol e praia, lá é o lugar. Eu gosto de praia quando eu tô de férias. Agora, eu ficar vendo a praia e trabalhando, não tem graça. Mas você vê a praia e trabalha. Pois é. Você tem cara de que nunca tira férias, não? Então, você é psicólogo, você deve entender de... Mas vamos falar da infância, Marcos, porque a gente tem... É um problema, mas é uma constatação. Cada vez mais as redes sociais, que também ensinam muita coisa, elas atrapalham as crianças. Sim. Por que tem esse problema com as crianças? Assim, por que eles querem tanto e por que atrapalha o desenvolvimento? Você começou dizendo uma coisa interessante. A gente tem esse dito popular, nasceu pronto, né? Parece que já vem com chip, você dá um tablet, a criancinha sabe mexer. Então, a sociedade acha que a criança está pronta. Mas, em contrapartida, também acha que a criança é muito frágil e muito vulnerável a isso. Então, você vê que tem um antagonismo aí. E o que é que precisa entrar aqui no meio? Pai e mãe. Sim, e o limite. Tá. É preciso ter limite. E as crianças, elas não sabem ter limite. Não. E é preciso ensinar. E hoje em dia, pai e mãe estão com essa dificuldade de ensinar limite, porque tem medo de deixar de ser amado. Vou traumatizar, meu filho não vai gostar de mim. E esquece que eu não consigo amar quem eu não respeito. E isso vale para qualquer tipo de relação. Pai, mãe, marido e mulher. Se eu quiser ser respeitado, se eu quiser ser amado por meu filho, eu preciso colocar limite e ensinar ele respeito. E no caso da internet, eu preciso ensinar uma nova forma de responsabilidade. Porque a internet traz uma coisa interessante. Tira essa nova geração do que foi a nossa geração, que era aquela não apenas de brincar, mas aquela geração passiva, que recebia a cultura passivamente. A criança, hoje em dia, ela constrói a cultura juntamente. Então, ela interage no texto da internet, ela coloca fotos dela, ela faz vídeos no YouTube, e isso precisa ter uma nova ética, um novo senso de responsabilidade. E para isso a gente precisa de pai e mãe. Então, como que pai e mãe, avó ou quem está cuidando dessa criança vai instruir se ele mesmo não se controla ou ele mesmo não sabe lidar com essa nova tecnologia? Como que a gente faz isso? Esse é um problema. É como aquela coisa de dizer, não fume se eu fumo. Exatamente. Eu não posso pedir para meu filho não fumar se eu fumo. Então, eu tenho que começar a me trabalhar na internet. Por exemplo, um adulto, qual a primeira coisa que você faz quando acorda, Maria? Você olha o celular, confesse. Demorou. Não é todo dia, mas olho sim. Mas a minha filha, eu tenho certeza não é? que ela A primeira olha. coisa é olhar o celular. Esse é um hábito que precisa ser retirado das pessoas, adultos e crianças. Celular não é para dormir ao lado da cama, não é para ficar ao lado da cama. Isso não faz sentido. Isso atrapalha o desenvolvimento, isso gera ansiedade em adultos e crianças. E para eu poder ensinar isso ao meu filho, eu tenho que começar a aprender. E a grande chave para isso é negociação. Você precisa começar a negociar com seus filhos entendendo que família não é uma democracia, não. Está muito longe disso. O povo fala, eu sou o melhor amigo do meu filho, eu sou a meu... Não, não é não. Você é pai e mãe. Aqui quem manda sou eu. Você está na minha casa. É isso aí, Marcos. O cachorro que manda aqui nesse canil sou eu. Pô, eu digo cachorro porque somos mamíferos, só com um cérebro um pouco maior. Mas são filhotes de mamíferos e que precisam ser adestrados mesmo. Então, ou você começa a dar o limite, a dizer, a gente até pode negociar, vai sair, vai levar o celular, vai, só vai usar quando estiver no carro, quando estiver no restaurante não vai usar. Sei.
E o pai também não e pode. E o pai também não pode, claro, lógico. Isso, inclusive, quando eu saio com amigos, tem uma regra. Todo mundo bota o celular em cima da mesa empilhado. O primeiro que pegar o celular paga a conta. Olha, excelente. É uma boa dica. Boa dica. E se alguém pegar, prometo, eu vou pedir o vinho mais caro. Ótimo, né? Muito bom. Então, sai com amigos, faz isso, coloca empilhado. O primeiro que pegar, não, eu preciso ver o WhatsApp. Não, você não precisa. Agora você está aqui. Entendi. E aí você vai poder passar isso para os seus filhos. E isso está faltando. Essa coisa, as pessoas acham que permissividade é amor. E não é. Amor é limite. Eu preciso ensinar meus filhos a serem livres. E liberdade, as pessoas acham que liberdade é o seguinte: eu faço o que eu quiser na hora que eu quiser. Uma pessoa verdadeiramente livre é aquela que consegue escolher em que jaula quer estar presa. Essa é a verdadeira liberdade. Então, ensinem seus filhos a escolherem as jaulas que eles precisam estar, porque sempre haverá jaulas na vida. Até que idade a criança e o adolescente, a criança, no caso toda a infância, né? O adolescente precisa desse limite, se segurar na... Vai depender muito, mas se eu usar tecnicamente a palavra, a adolescência vai até os 21 anos de idade. Então você acha que até uns 20 precisa segurar um pouco? Precisa, porque não dá para você estar na mesa com a família e olhando o celular. Isso não é possível. E como quando eu era jovem, não dava para ir almoçar sem camisa. Eu não podia me sentar à mesa sem camisa, isso não era permitido. Apenas as coisas mudaram o objeto. Mas o que eu estou querendo dizer é que... o comportamento, né? Por trás dessa discussão, a gente tem pais e mães que precisam rever o comportamento deles. Então, a primeira coisa, não exija do seu filho se você não faz, porque ele não vai te obedecer. Não. Você mandou aqui umas dicas. Vamos conversar sobre essas dicas? Então, a número 1, podem colocar aqui na tela, gente, é o crescimento rápido do cérebro. Na infância, logo no início, o cérebro cresce muito rápido e ele vai depender de ter estímulos ou de não ter estímulos nenhum. Isso vai alterar o crescimento dele. Mas o que se observa é que depois de um tempo, se eu superexponho uma criança à internet, ela começa a desenvolver problemas. Problemas de aprendizado, problemas de comportamento, de ser birrenta e até certos transtornos, certas doenças, depressão, coisas assim. Então, é preciso estar atento com isso. Por que isso acontece? Porque a gente precisa de afeto. Então, os pais começaram a deixar a babá eletrônica um computador. O tablet para a criancinha no restaurante. É mais fácil, não é? Sabe? Então, há estudos, por exemplo, os estudos não vou lembrar o nome agora, mas da década de 50, depois da Segunda Guerra, onde ele mostrava que crianças bem alimentadas, órfãs da guerra, cuidadas em abrigos, alimentadas, vestidas, dadas banho, morriam. Ou então enlouqueciam, ou ficavam transtornadas. E ele foi estudar o que era isso. E ele se deu conta que era era privação afetiva. Se a gente não tiver carinho, a gente morre, a gente enlouquece, a gente pira. Então, a criança não vai viver só porque você dá comida a ela. Ela vai viver porque, a bochechinha deixou morder, o filhinho da mamãe, a coisa gostosa. É preciso isso, Maria. Entendi. Eu já ouvi, e é constatado isso, que a tecnologia também ajuda a acelerar as nossas funções. Isso é fato, não é? Mas a questão Qual é o limite entre aprender com a tecnologia e entre você ser prejudicado com a tecnologia? Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Sei, a dose. E aí eu tenho só que encontrar, vai depender do doente a dose que eu vou dar. Porque se a gente falar sobre males que o uso das redes provoca, qual o pior mal que poderia haver para uma criança com relação à rede social? Não usar a rede social. Isso seria muito perverso na sociedade atual. Ela não conseguiria trabalhar, estudar, se desenvolver. Mas tem um limite. Isso vai variar de casa para casa, de pessoa para pessoa. Tem uma dica de horário, de como a gente faz isso? Vai variar de casa para casa, mas é preciso que a regra seja uma regra que vale para todo mundo. Quando você estipular uma regra para o seu filho, que seja uma regra que diz o seguinte: aqui ninguém pode isso. Não é que eu não posso. Por exemplo, me dá o carro para eu dirigir. Não, por quê? Porque o carro é meu, eu não quero lhe dar. Essa é a regra da sua vontade. Me dá o carro para dirigir. Não, por quê? Porque aqui nesta casa
todos só dirigem depois dos 18 anos. Eu, você, seu pai, não importa. Tá, é uma regra para todos. Para todos, então. isso. Entendi. Então, a regra vai variar de acordo com a situação, mas tem que valer para todos. Para todos, porque daí a criança e o adolescente se sentem... não se sente assim, é com ele só. Todos vão vivenciar aquela experiência. E aí é né? justo. Número 2, a gente tem atraso no desenvolvimento. É o que a gente estava falando agora. Mas aí entra uma coisa interessante, que é a questão do brincar. Sei. Quem brinca pouco se desenvolve pouco. E brincar no mundo real, brincar aqui, brincar fisicamente. Sei. Porque a brincadeira, sem ser no cyberespaço, ela não está pronta. Você tem que ir atrás, você tem que descobrir, você tem que desenvolver sua noção espacial. Uma criança... Eu vi certa vez aqui uma criança que se escondeu embaixo da cadeira, não é? Foi recentemente, Para isso, ela precisou calcular se ela cabia embaixo da cadeira. E isso vai desenvolvendo certas cognições que não se desenvolvem só na frente de um computador. Porque o espaço real é um espaço totalmente do espaço virtual. A interação com o outro, a frustração, o limite do outro, o meu limite termina quando o outro começa. No computador não tenho isso. E por isso muita gente diz barbaridades no computador. Com certeza. Número 3, epidemia de obesidade. Por que está acontecendo? As pessoas não brincam, não fazem atividade física. Isso também, mas eu coloquei isso porque há estudos que falam dessa questão de que casam internet com obesidade. Sei. E eu acho que tem uma coisa por trás disso. O que está por trás disso é a relação dos pais com a comida. Porque ficou muito mais fácil dar comida pronta. Porque fica muito mais fácil, não me enche o saco e toma aqui esse refrigerante. Do que, não, você vai tomar um suco. Não, você só vai tomar refrigerante final de semana. Então não é a internet em si mesma, mas a relação perversa que alguns pais estabelecem com a comida no sentido de me deixa quieto, não me dá trabalho. Então, tenha um pouco de trabalho com seu filho. Isso é profundamente estruturante na construção de um cidadão. Então, você vai ter pessoas obesas, porque acaba sendo mais fácil, olha, toma lá o dinheiro para a coxinha e compra lá na escola, do que eu ter que fazer uma lancheira com banana, com coisinha e leva. E aí, a gente tem a obesidade. Então, algumas pesquisas juntam com internet, mas eu junto mais com comportamento de pai e mãe. Então, eu acho que é assim, Marco, se você não quer ter esse trabalho, porque ter filho dá trabalho. Sim. Se você não quer ser responsável, um educador, não tenha, porque filho é lindo, é uma gracinha, é fofinho e tal. Só que não é só fofura. Você tem um trabalho por trás que vai a vida inteira depois. Então, assim, não tenha se você não quer esse trabalho. Mas as pessoas esquecem de uma coisa também. Se tem muito pouca paciência com criança e se trata muito mal criança. E o mesmo acontece com o velho. São as duas pontas da sociedade que são muito, muito maltratadas. E eu penso que tem quase uma vingança nisso. Porque quem maltrata o velho é a criança que cresceu e devolve àquele pai o que recebeu. Então, se você quer ter uma velhice legal, crie filhos legais. Ensine a ter paciência com esses filhos, que eles terão paciência com velhos. Crianças que foram cuidadas amorosamente e com paciência tendem a ser pacientes com pessoas idosas também. Com certeza. Número 4, privação do sono. Eles ficam ligados no computador. Tem a questão da tela, há estudos mostrando que essa questão da luz atrapalha a produção de certos hormônios responsáveis pelo sono. Mas também tem uma outra coisa, e que isso eu acho muito importante: tire celular do quarto de filho, porque gera uma ansiedade. Mas como a gente faz? A gente tira mesmo e deixa com a gente? Meu filho, é o seguinte, o celular é para a hora de você usar, hora de dormir é hora de dormir. Você não vai dormir com o celular no seu quarto, amanhã você terá o seu celular de volta. Porque se não fica, tocou o WhatsApp, chegou um e-mail, quem é, quem não é. Isso vai deixando, depois de uma certa idade, a criança muito ansiosa, e aí eu tenho que responder na hora, eu tenho que ver, tira do quarto. A maioria dos pais, bom, há exceções, mas a maioria dos pais não deixam os filhos dormirem com o cachorro no quarto, por exemplo. Você pode brincar com o cachorro o dia inteiro, mas ele tem o cantinho dele de dormir. Bom, não vai fazer muita diferença do celular para o cachorro, cada coisa no seu lugar.
Pode colocar o não perturbe também, que o celular ele tem aquela, né, aquela E tu tecla para acredita ninguém... que a criança não vai lá desmanchar o não perturbe, que tu vai demorar meia hora para botar e ela desmancha em 2 minutos. Ai, meu Deus, pior que isso é verdade. Número 5 das dicas, a gente tem demência digital. O que quer dizer isso, Marcos? Quer dizer que quando você fica muito exposto à rede social, você acaba tentando copiar o padrão do computador. E isso é impossível. Então você começa a tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque o computador faz isso para você. Então na vida você começa a ter... E quanto mais você parte o seu foco, menos eficiente você é. E mais demente, vamos dizer assim, você vai ficando. Mais falho você vai ficando. Então eu não tenho como ter... essa velocidade do computador. Então é interessante que se ensine também às crianças a diminuir a quantidade de coisas que elas abrem no aplicativo. Então, se eu estou estudando, desativa a notificação de rede social, desativa a notificação de e-mail. Se eu vou abrir uma página para pesquisar, abre 1, 2, não precisa abrir 10, senão eu fico pulando de uma para uma e eu fico cada vez mais raso. E essa demência vem disso também, porque nunca se escreveu tanto como se escreve hoje em dia. Como assim? Sim, hoje em dia todo mundo escreve em rede social e escreve muito. Sim, escreve. Não é, E errado, né? Errado. Não, sim, né? que vale o que valer, mas escreve. Agora, é tudo com a profundidade de um pires. Porque ninguém lê mais um livro. Isso. Eu vou lá no Google, o resumo do livro. E aí eu vou discutir como se eu fosse o maior expert no assunto. E isso vai criando uma certa geração demenciada que tenta fazer 500 coisas ao mesmo tempo e não faz nada bem no Com final das certeza. contas. Marcos, você mandou um teste aqui que eu achei sensacional. Ou eles pegaram a produção que pegou o teste. produção pegou. Produção que pegou o teste, mas eu queria que você desse sua opinião. Esse teste, olha, se você responder sim a pelo menos 4 dessas perguntas, existe risco de seu filho estar viciado na internet. A gente tem esse teste, vou ler só algumas perguntas, vamos colocar no nosso Facebook Manhã Leve. O seu filho conseguiria ficar sem usar a internet por uma semana? Não. Quando você pede para desligar os eletrônicos, ele costuma reagir de forma negativa ou agressiva? Seu filho aceita facilmente trocar uma atividade que envolve internet por outro programa, como sair com a família? Conectar-se à internet é a primeira coisa que seu filho faz ao acordar, antes mesmo de tomar café da manhã? Ele fala em excesso sobre games, redes sociais e eventos? Bom, vai estar no nosso Facebook, você vai lá, responde, e aí você vai ter... Mas aí você faz o seguinte, você manda seu filho responder esse teste. E aí depois que ele responder, se forem muitas respostas positivas, aí você responde o teste. Porque pode ser que você seja espelho do seu filho. Exatamente, né? na maioria das vezes, Na maioria das vezes você será espelho do filho. E se você quer ter um filho diferente, faça de forma diferente. É impossível eu ter um comportamento diferente com alguém e eu ter o mesmo resultado. Então as pessoas querem coisas diferentes, mas não fazem diferente. Com certeza. Eu quero indicar o canal do Marcos no YouTube, que chama Nós da Questão. É muito legal o seu canal, parabéns. Se você quiser assistir, você vai ter dicas essenciais. O Marcos Lacerda, ele é psicólogo. Marcos Lacerda, de Mister? Mister, senhor em inglês, isso, Marcos então. Lacerda, adorei. Aliás, figurino show, hein, Marcos? Mas para encontrar com você, eu ia fazer hoje. menos. Muito obrigada, volte sempre ao programa. Muito obrigado. E você querida. aí de casa, entra no YouTube dele que você vai aprender com certeza. Nós da Questão do Marcos Lacerda. Um grande beijo. Obrigado pra pelo você. carinho. Olha, um beijo pro pessoal de João Pessoa. Muito obrigada mesmo Obrigado por a você você. ter vindo. Até tá? a próxima. Até a próxima. Tchau.